Seja bem-vindo a mais esta aula e hoje falaremos a respeito de licitações presenciais com mais ênfase aí no próprio pregão presencial mesmo, tá bom? Então, neste vídeo, nesta aula de hoje, nós falaremos de características aí do pregão presencial, diferenciais, as maiores diferenciais aí do eletrônico para o presencial, e vocês verão que há sim bastante diferença, tá? Também ensinarei como que você fará para você montar a sua documentação para participar de um pregão presencial. Isso também vai valer bastante aí para as outras modalidades de licitação presenciais, como a concorrência e a tomada de preço, porque são muito parecidas, né? A ideia é a mesma, tá bom? Só muda alguma coisinha, uns detalhezinhos ou outro ali, mas você vai conhecer isso ao longo da nossa aula, beleza? Então eu vou ensinar como que você faz um checklist, como que você monta os seus envelopes, o passo a passo aí. Se você quer aprender, fique comigo até o final desta aula. Eu sou Bruno Garcia e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Magna Licitações. Bom, basicamente, o que é o pregão? O pregão, ele é uma modalidade de licitação, a modalidade mais utilizada hoje no Brasil, né? Ele não foi criado na Lei 8666, então, quando surgiu a Lei das Licitações, a Lei Geral das Licitações, lá em 93, não existia o pregão, tá? Só depois, então, que foi criado o pregão, que é a modalidade mais utilizada hoje, através da Lei 10.520 de 2002. E aí depois, com a necessidade, com a evolução da tecnologia, então que surgiu o pregão eletrônico, tá bom? Mas hoje focaremos apenas em licitações presenciais, com ênfase, como eu já falei, no próprio pregão, beleza? Quais são então as diferenças aí do pregão presencial para o eletrônico? E aqui estou eu com a minha cola básica, tá? E anotei as principais. A ideia aqui não é ficar falando de todas, mas as principais, as que realmente são relevantes para que você use aí no seu dia a dia, no momento que você for participar de um pregão presencial, por exemplo, tá? Bom, uma vez eu ouvi de um aluno meu aqui, e eu estou levando isso para a vida aqui. Eu ouvi o seguinte, a grande diferença, a grande não, né, uma diferença boa aí, é que o pregão presencial, ele é um pregão mais raiz, né? Isso eu achei muito legal. Ele é muito mais raiz do que o eletrônico, né? Aquela coisa mais antiga, aquela coisa que todo mundo já está acostumado a participar. Você vai num pregão presencial, por exemplo, você vê a maioria é uma galera um pouco mais experiente, aquele pessoal que já participa de licitações há muitos anos e tal, então é um negócio mais raiz. E o pregão eletrônico ele é um pouco mais Nutella, né? Mas não só isso, obviamente, o pregão presencial, como o próprio nome já diz, você tem que ir até um local, né? Ele é realizado de forma presencial e não pelo computador. Então você tem que se deslocar até o órgão público para você participar dessa licitação. E não só órgão público, né? Tem entidades da iniciativa privada que também fazem licitação, como é o exemplo aí do próprio Sistema S, tá? Então você tem que ir até o local aí participar da concorrência, da tomada de preço do próprio pregão, tá bom? Isso tem uma desvantagem, mas também tem vantagem, né? Nem tudo é ruim, não. A desvantagem é que você tem que bancar a sua viagem para o órgão público, tá? Você tem que se deslocar até lá, você às vezes perde o dia inteiro, você tem que, às vezes o pregão ele é longe, né? E, enfim, você tem que acordar com uma antecedência, corre o risco de chegar lá e o certame não acabar no mesmo dia, você tem que pernoitar na cidade. Enfim, ele é muito mais custoso, assim, tanto para a administração pública quanto para o fornecedor. Afinal, você tem que desembolsar uma grana e não é certeza aí, não é nada certo de que você vai ganhar aquela licitação, tá? Já no eletrônico, por exemplo, você faz aí da tua própria casa mesmo, você só precisa de um computador com acesso à internet. Então ele é bem mais barato o eletrônico, né? Mas a grande vantagem do presencial, né, pelo fato de você ter que ir até o órgão público, é que a concorrência é menor, tá? Não é todo mundo aí que está disposto a bancar
a pagar viagens, pagar pedágio, hotel, dependendo da cidade que você vai participar. Enfim, não é todo mundo que está disposto a investir, fazer esse investimento na incerteza aí se vai realmente ganhar, não vai, enfim, tá? Então, as chances aí são de que é muito provável mesmo que você encontre muito menos concorrentes num pregão presencial do que no eletrônico. Não estou dizendo, repare que não estou dizendo que você não vai ter concorrência, tá? Difícil você participar de um pregão presencial, por exemplo, sozinho. Já aconteceu comigo 2 vezes, na sorte, tá? Já aconteceu comigo de ir em 2 pregões aí, onde somente eu estava participando. Na verdade, um era um pregão mesmo, né, na cidade de Mogi das Cruzes, lembro até hoje, e um outro era uma tomada de preço na cidade de Cabralha Paulista, tá? Eu até lembro o nome das cidades porque é bem raro essas ocasiões mesmo. Então eu participei sozinho e ganhei, tá? Mas não estou dizendo que isso vai acontecer com você e as chances são muito poucas de que isso realmente aconteça, tá bom? Mas vai ter ali uns 2, 3 concorrentes, dependendo do ramo um pouquinho mais. Então eu já fui participar de licitações presenciais sozinho, mas também já fui que estava uma grande feira lá no órgão público, né? Tinha uns 15 concorrentes ali, então fica aquele alvoroço ali, parecia uma feira de peixe mesmo. Então assim, também você vê que existe ocasiões que você participa sozinho, mas também tem o outro lado da moeda, tá bom? Mas não deixa de ser uma característica do pregão presencial, uma menor concorrência, beleza? Ele é um pouco menos transparente, o pregão presencial, tá? O pregão eletrônico, ele acontece tudo pela internet, todos os atos estão ali, conversas do pregoeiro com os concorrentes estão todas registradas no próprio Comprasnet mesmo. Se você entrar lá, puxar uma ata de uma licitação, você vai ver detalhe por detalhe, está tudo muito transparente, está tudo disponível para qualquer um. No pregão presencial, ele é um pouco menos transparente, porque nem todos os atos estão registrados. Não estou dizendo que é um negócio obscuro também. Existe uma ata da sessão pública ali, tudo registradinho também, porém, alguns detalhes a gente sabe que não é tudo que vai para lá. Uma conversa com o pregoeiro, do pregoeiro com seu concorrente, ou melhor, do pregoeiro com um dos fornecedores, ou entre os próprios fornecedores, esse tipo de conversa não está registrado lá. Já na ata, né? Já no eletrônico, por exemplo, está tudo registrado, tudo por sistema, então não tem erro, tá? Tá tudo ali. Então essa é uma grande desvantagem do pregão presencial, tá? Na minha opinião, claro, tudo que eu estou falando aqui é com base na minha opinião e na opinião da minha empresa, tá? Você pode discordar, mas na minha opinião ele é um pouco menos transparente, tá? E existe também a possibilidade, pelo fato de ser um pouco menos transparente, a gente sabe que sempre existe a possibilidade de uma conversa entre os próprios fornecedores ali durante a sessão pública, né, um ajuste, vamos dizer assim. A gente sabe que isso pode acontecer, tá bom? O Henrique já fez um canal, ou melhor, já fez um vídeo aqui para o canal falando a respeito de corrupção, e lá ele explica com muitos detalhes essa questão aí de acordo entre fornecedores. A gente sabe que existe, a ideia do canal da Magna não é ficar aqui falando um monte de flores, a gente manda real mesmo, tá? O que acontece aí na prática, tá? Sem muita teoria, a gente sai dos livros e vai para o campo de batalha. Então a gente fala o que acontece, e essa questão do presencial a gente sabe, a gente já participou de acordo com dados empíricos nossos aqui mesmo, da nossa experiência, a gente vê que às vezes acaba acontecendo um ajustezinho entre um fornecedor com outro fornecedor, e isso só acontece no pregão presencial, seja o pregão, seja uma concorrência, TP, enfim, tá? Isso daí só vai acontecer no próprio pregão, porque no eletrônico não tem como você fazer esse ajuste, até porque você nem sabe o seu concorrente que está do outro lado, tá? Já no presencial você está cara a cara ali com ele, e completamente possível você fazer isso daí. Agora, como o próprio Henrique já falou no vídeo dele, essa questão da corrupção, do ajuste, do acordo entre ambas as partes ali, entre o pregoeiro, entre o fornecedor, entre os próprios fornecedores, esse tipo de acordo ele tem que partir das duas pessoas, tá? Das duas partes. Se um não aceita, o outro também vai acabar ficando sem acordo. Então, só vai depender de você aceitar ou não. Mas existe uma chance de que você chegue num pregão presencial, por exemplo, e algum fornecedor te aborde ali para conversar, ajustar alguma coisinha, alguns detalhes da licitação. Então, essa é uma característica do pregão, e com certeza eu não ia deixar de
de trazer para vocês aqui, tá bom? Como eu falei, a gente manda real e você ajusta aí para a tua realidade, tá certo? O que a gente mais vê hoje em dia acontecer os pregões presenciais, eles acontecem, eu diria que 80%, 90% até, em prefeituras, tá? Muitas prefeituras ainda são resistentes em aderir ao pregão eletrônico. São 100% das prefeituras? Obviamente que não. Então, por exemplo, a própria Prefeitura de São Paulo, do Rio de Janeiro, São Bernardo, Barueri, estou falando aqui lembrando das que a gente participa de vez em quando. Essas prefeituras, elas já participam de licitações presenciais, ou melhor, eletrônicas, tá? Eles já têm, alguns operam pelo próprio Comprasnet, outros operam por portal próprio da própria prefeitura. A prefeitura vai lá, contrata uma empresa para fazer um portal para ela, Piracicaba também é assim. Algumas já estão aderindo ao processo eletrônico, mas não são todas. A grande maioria das prefeituras, e aí, repito, 80%, 90% até, ainda estão na forma presencial. Então, as chances de você participar que você vá participar de uma licitação presencial, as chances são grandes de que seja numa prefeitura, tá bom? Também é uma característica. Não é uma verdade absoluta, mas de acordo com o que a gente participou aqui, a maioria das vezes era em prefeituras. E prefeituras a gente já sabe que é um pouco mais complicado você licitar com prefeitura. Dá para fazer dinheiro com prefeitura? Dá para fazer bons negócios? Certamente dá. Tá? Você só tem que saber a prefeitura que você está lidando. Por quê? Por ser órgão municipal, de acordo com nossas estatísticas aqui, são as que mais dão dor de cabeça para pagar depois. Não estou falando em calote, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Todos os pagamentos que a gente participou de prefeitura aconteceram. E só demora um pouquinho mais do que em licitações eletrônicas de órgãos federais e estaduais, por exemplo. Tá? O município dá um pouquinho mais de dor de cabeça, você tem que ficar um pouco mais em cima, mas sai também. Tá? Então, você só tem que tomar cuidado da prefeitura que você for participar. O grande conselho que a gente passa aqui é que você teste. Existem métodos hoje de você consultar se um órgão ele é bom pagador ou não, mas nenhum método ele é 100%. Pode ser que, por exemplo, aqui na nossa região tem a prefeitura de Indaiatuba, que paga certinho, redondinho, não tem erro. Né? E se eu entrar aqui num sistema que a gente analisa, para ver se um órgão é bom pagador ou não, vai mostrar que a prefeitura de Indaiatuba ela é boa mesmo. Só que isso é garantido que eu vou receber o meu pagamento em dia? Não, nada é 100%, tá? É apenas uma base, apenas um norte ali. Mas a grande dica mesmo é que você teste. Né? Faça um teste. Se você tem uma prefeitura que você quer vender aí da tua região, um órgão municipal que seja, não necessariamente uma prefeitura, mas, por exemplo, uma fundação, algo municipal, faça um teste, tá bom? Entre lá, uma escola, qualquer coisa do tipo. Venda pouca coisa, né? Claro que você não vai fazer grandes vendas de início. Comece vendendo pouquinho, tá? Veja como que aquele órgão público paga e se você está recebendo tudo em dia, aí na próxima licitação, nas próximas licitações, aí você entra aí com os dois pés mesmo e entra para ganhar. Essa questão da prefeitura, só um adendo aqui, essa questão da prefeitura, de o pessoal dizer que, inclusive a gente mesmo fala, que prefeituras aí são as que menos pagam em dia e tal, é porque também, se você utilizar da estatística, existem hoje no Brasil muito mais prefeituras do que qualquer outro órgão público, são mais de 5.500 municípios. Então as chances são de que realmente eles são os que menos pagam ali, porque o número também de prefeituras ela é muito maior, tá bom? Então é até injusto você falar generalizar, né, da forma, falando de órgão municipal como um todo, mas que nem eu falei, a melhor forma de você saber se um órgão é bom pagador ou não é você testar, tá bom? A grande característica e a grande diferença, na minha opinião, do pregão eletrônico para o pregão presencial é a questão de que no pregão presencial não são todos os fornecedores que vão para lances, tá bom? Diferente do eletrônico. Então, quando você está participando de uma licitação no Comprasnet, você cadastra sua proposta ali, você vai para lance, independente do valor que você cadastrou. Num pregão presencial, não é bem assim, tá? Então, como que funciona a questão? Por isso que é muito importante, é a grande diferença, na minha opinião, de uma modalidade para outra, tá? Do presencial para o eletrônico. No presencial, como que funciona? Cada fornecedor vai levar sua documentação, vai levar sua proposta, que a gente já vai aprender a montar logo após a minha explicação aqui, tá? Então, cada concorrente vai chegar ali com seus envelopinhos, com as suas propostas, e no início o pregoeiro ele vai credenciar todos os participantes ali, né?
a poderem dar seus lances, a representar suas empresas ali. Logo depois do credenciamento, ele apanha, né, as propostas de preços e as documentações de habilitação. Ele vai abrir uma por uma das propostas primeiro e ele vai pegar, supomos que estejam participando 5 empresas daquele certame, tá? Ele vai pegar a empresa A, sei lá, a melhor classificada foi a que ofertou o valor de R$100 no item lá. A empresa B, ela ofertou o valor de R$102 no item, e a empresa C, ela ofertou um valor de R$105 naquele mesmo item, tá? As outras empresas ofertaram R$200 e R$250, tá? Então, qual que é a melhor classificada? A melhor classificada é a empresa A, que ofertou um produto aí, um preço de R$100. Como que funciona então? O pregoeiro, ele com base nessa proposta melhor classificada, ele vai pegar todas as outras propostas que estejam em até 10% do valor da melhor colocada. A nossa melhor colocada aqui no nosso exemplo é a empresa A, né? A empresa A, lembrando, ela ofertou um valor aí de R$100, tá bom? Então, todas as empresas que ofertarem valores até R$110, ou seja, 10% de 100 é 10, né? Então, todas as empresas que ofertarem propostas aí, valores até R$110, estarão classificadas para a fase de lances. No caso, no nosso exemplo aqui, a empresa A, B e C, todas elas irão para a fase de lances, pois elas deram então seus preços em até 10% da melhor colocada. Agora, caso nenhuma empresa apresente, né, um valor que esteja até 10%, como que funciona? Vai ela e mais 2, tá? Então, voltando novamente no nosso exemplo, a empresa A ofertou o valor de R$100, por exemplo. Todas as outras empresas ofertaram valores aí acima de R$150, ou seja, nenhuma das outras empresas estão em até 10% da primeira. Então o que o pregoeiro faz? Ele pega a menor e pega aí mais 2 que estão na sequência ali, né? Pega o segundo e o terceiro colocado. Esses 3 então estarão classificados para a fase de lances. É assim que funciona essa classificação preliminar aí para a fase de lances. Então repare que 2 empresas aí vão ficar de fora da brincadeira, vão ficar lá só olhando e torcendo aí para quem ele quiser torcer, tá bom? Então é muito importante que você use uma estratégia muito boa, que eu vou passar para você ao longo desse vídeo, no momento da entrega das suas propostas lá para o pregoeiro. Porque se você entrega uma proposta muito alta, meu caro, você vai ficar de fora do jogo. E aí você só vai gastar dinheiro com pedágio, vai acordar mais cedo, vai pagar alimentação e não vai levar nada daquela brincadeira ali, tá? Então tem que tomar muito cuidado e a gente já vai falar isso daí depois, tudo bem? Então essa é a grande, né, na minha opinião, é a grande diferença entre uma modalidade presencial e a eletrônica, porque na presencial você tem que realmente ir muito na sorte ali de você estar entre os 10% da primeira colocada ou ser a melhor colocada, óbvio, né? Para que você esteja apto a participar da fase de lance, tá bom? Então vamos lá. Qual que é melhor, Bruno, na sua opinião? É a eletrônica, é a presencial? Pessoal, não tem como falar qual que é melhor, qual que é pior, cada uma tem a sua característica. Na minha opinião, eu prefiro a eletrônica, mas não é uma verdade absoluta, tá? Por quê? Porque a gente sabe aqui que existem determinados segmentos que o forte dessas empresas, as licitações para essas empresas, melhor dizendo, estão nas presenciais. Então, por exemplo, a gente já participou de licitações aqui, por exemplo, de dedetização, de asfalto. Então, são coisas que a maioria dos órgãos que compram são prefeituras, e as prefeituras, a maioria delas, licitam por presencial, tá? Por licitação presencial. E aí, para esse cara, o melhor é a presencial, porque é onde está o cliente dele. Para ele, o eletrônico pouco importa, existem poucas oportunidades. Forte dele mesmo é a prefeitura, tá? Agora, para outros segmentos, por exemplo, universidade, por exemplo, a gente tem um cliente aqui que ele trabalha com material farmacológico, de laboratório e tudo mais. O cliente dele, o cliente ideal dele, são universidades, né? Universidades federais, instituições federais, enfim, escolas, né? E onde que está esse público? Onde que está esse cliente? Está lá na licitação eletrônica, na grande maioria, né? Não vou falar também que não tem presencial, mas a grande maioria está no eletrônico. Para ele, é melhor eletrônico, tá?
Para mim, na minha opinião, se fosse escolher uma, eu escolheria o eletrônico porque é menos custo para mim, eu consigo participar aqui da minha região, não preciso perder meu dia de deslocamento. A gente sabe que deslocamento hoje em dia é um saco, né? Você ficar pegando trânsito, ter que depender de carro, acordar cedo e tal. Então assim, mas vai de cada um, né? O presencial ele tem aquela vantagem de ser um pouquinho menos concorrência e tal. É difícil, cada um vai ter sua opinião, tá? Se você quiser contribuir com a sua opinião, aí pode deixar nos comentários, que com certeza a gente vai debater sobre o assunto, tá bom? E aí, uma dica, uma grande dica que eu passo aqui, anota essa, que essa é muito importante, é o seguinte: existe sim a possibilidade de você participar da licitação presencial sem estar presente no local lá. Como que você faz isso? Você manda por correio, tá bom? Então, por exemplo, se você quer participar de uma licitação que é lá em Curitiba, a gente está aqui em São Paulo, já aconteceu, tá? Da gente participar de uma concorrência para material elétrico, só que era lá em Curitiba. Se deslocar daqui de São Paulo para Curitiba, pagar monota, pegar avião, meu cliente não quis pagar. Mas ele falou, monta para mim os envelopes e manda por correio. E isso é possível, tá? Você pode fazer isso. Existe a possibilidade, vai estar lá no edital tudo certinho, a gente vai ver na prática aqui depois, que existe a possibilidade de você montar as documentações, você monta, no caso, a documentação de proposta e de documentação de habilitação. Credenciamento não precisa nesse caso. Você manda tudo por e-mail, ou melhor, por correios, né? Ou manda alguém entregar lá, seja lá como for, e você pode participar. A grande diferença é que você não pode dar lance. Então você já tem que mandar sua proposta menor logo de cara, tá? Porque você não vai estar lá, não vai ter ninguém credenciado para poder dar o lance, para poder entrar com recurso. Você não vai poder entrar com recurso, você não vai poder dar lance, não vai poder questionar nada. O pregoeiro ele vai receber os envelopes ali, então no momento que você for participar de uma licitação presencial, você vai ver, muito provavelmente, se o pregoeiro não falar, você pergunta, tá? Então você chega lá, a primeira coisa que você vai falar é o seguinte: senhor pregoeiro, alguém mandou documento aí, proposta por correio? Se ele falar, olha, veja bem, 2 empresas aqui mandaram por correio, então a sua estratégia vai ser uma. Se ele falar, não, ninguém mandou por correio, tá você e mais 2 só, sua estratégia vai ser outra. Então é muito importante que você sempre pergunte essa informação para ele, tá? Por quê? Quem mandou por correio vai ter o direito, vai ter sua proposta aberta ali, vai ser classificado, né? E vai estar seu preço registrado ali. Se ninguém cobrir, ele ganha. Claro, se ele for habilitado depois, né? Tá bom? Então é válido, como todas as outras empresas, a grande diferença é que ele não pode reduzir 1 centavo do preço dele. O preço que ele mandou ali é o que vai estar valendo na hora da disputa, tá bom? Então, essa é uma das vantagens aí para você que quer participar de pregão presencial, mas você não quer se deslocar. Você só tem que tomar cuidado, porque se a documentação não chegar até as mãos do pregoeiro lá, você vai estar inabilitado de qualquer forma, você não vai participar, tá certo? Então vamos para a prática agora, eu vou dividir minha tela com você, eu vou te ensinar como que você faz para montar um checklist e montar a sua documentação valendo aqui, tá? Antes de eu deixar minha tela pequena aqui, eu gostaria de te mostrar o envelope que você vai montar sua proposta depois. Então, a grande diferença do eletrônico para o presencial é que o presencial você tem que levar esses envelopes aqui. Cada envelope aqui, por exemplo, você vai ter que montar um envelope para a proposta, vai ter que montar um envelope para o documento de habilitação e geralmente eu levo também minha documentação de credenciamento nesses envelopes. Geralmente a gente leva no envelope pardo, que é esse daqui que eu estou te mostrando, lacrado aqui ó, com cola e tá tudo certo, tá bom? Pode ser o branquinho também. Um detalhe importante aqui que eu fui lembrado pelos bastidores é que a gente já viu aí nas nossas participações pessoal levando documento nisso daqui, pessoal. Saquinho plástico aí, ó, que qualquer um pode ir lá e abrir. E, obviamente, que o cara ele foi inabilitado. Você pode levar nesse documento, nessa pasta aqui, somente o credenciamento, tá? Eu vou explicar isso na prática. O credenciamento é o único envelope, vamos dizer assim, que você pode... É o único tipo de documentação que você pode apresentar fora dos envelopes. Todo o restante, proposta e habilitação, tem que ser envelopes lacrados. Beleza? Então não vá com esse saquinho aqui para o pregão. Bom, então estamos de volta aqui para a parte prática da nossa aula, onde agora a gente vai te ensinar algumas técnicas que a gente usa aqui, tá? Isso também, novamente, não é uma verdade absoluta aí. É apenas o jeito mais fácil que eu encontrei de montar minhas documentações para licitações presenciais, tá bom?
Então, e claro que isso também vale para as eletrônicas. Nesse caso aqui também, o checklist que eu vou ensinar vocês a fazer também vale para editais de licitações eletrônicas, tá? Mas nosso foco da aula será sempre presencial. A gente está com o edital aqui da Prefeitura de Mongaguá, apenas para exemplo, tá? Esse pregão já até aconteceu já. Então, pessoal, a primeira coisa que você vai ter que fazer é ler o edital. Óbvio, né? De cabo a rabo aí, ler ele inteiro. E existem macetes aí de como que você faz para ler o edital, que não cabe a falar nessa aula aqui agora, tá? Mas vamos lá, vamos começar a ler o edital. Esse era um pregão presencial, como eu falei. E aí, a forma que eu vou lendo, né? Eu vou pegando os pontos mais específicos aqui e vou fazendo esse grifo aqui com essa caneta amarela, tá? Como se fosse uma caneta amarela. E aí tem gente que vai preferir imprimir o edital, tem outros que preferem fazer na tela do computador, eu prefiro mais o digitalzão mesmo, que eu vou anotando aqui de boa, tá? Então o que eu faço? Venho aqui, começo aqui no preâmbulo, né? E primeira coisa que eu procuro é a data. Então, o edital, mais ou menos, eles vão seguir esse esqueletão que eu estou mostrando aqui, tá? É mais ou menos padronizado. Nem tudo é verdade, porém, né, tem editais aí que vem tudo misturado, os negócios aqui, mas a maioria segue uma certa sequência, uma certa lógica aqui, tá bom? Então eu vou anotando aqui as informações que são mais importantes para mim naquele momento. Então, por exemplo, é um edital aqui do dia 22/1 de 2019, às 9h30. E aí tem esse checklist que a gente criou aqui na Magna, é o checklist que a gente usa, tá? É o melhor checklist do mundo? Obviamente não, mas também não é o pior, tá? É um checklist que a gente foi fazendo aqui de acordo com as licitações que a gente vai participando. Então toda vez que a gente vê um documento novo ali sendo solicitado, a gente vem aqui, acrescenta uma linha, acrescenta o documento aqui no nosso checklist. Se você tiver alguma sugestão, coloca nos comentários aí que a gente aprimora ele. Então eu coloquei um zoom aqui só para ficar facilitada a nossa visão, tá? Aí a primeira coisa que você vai fazer é colocar aqui o órgão, né? Vou fazer só bem rapidão aqui para a gente não perder muito tempo. O número da licitação, não sei nem qual que é, mas vou colocar qualquer um aqui. A data, né, que a gente viu lá, vamos colocar aqui qualquer coisa também, nem lembro de cabeça. A ideia não é ficar fazendo isso daqui, tá? A hora também e beleza. Aqui no caso era um pregão presencial, tá? E show, você anota aqui basicão aqui para a gente começar o nosso checklist. Esse checklist você pode imprimir depois e eu imprimo aqui para poder... Porque a gente faz umas duas conferências aqui, tá? Um monta a documentação, o outro vai lá e confere. Tudo bem? Eu já vou te explicar como que a gente faz isso daqui na prática. Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso edital, continuando aqui, tem aqui o local que será realizada a licitação, que nem eu te falei, né? Você vai ter que ir para esse lugar aqui, no caso é a cidade de Mongaguá, litoral aqui de São Paulo. Tem o contato do órgão público, tem o e-mail, caso você queira fazer um pedido de esclarecimento, dar uma ligada lá, enfim. E aí tem a primeira observação importante aqui do nosso edital, que ele fala se é pelo sistema de registro de preço ou não. No caso aqui, é pelo sistema de registro de preço, que em algum lugar desse canal a gente já explicou também o que é, tá? Mas é uma primeira observação importante para você calcular o seu preço final daquela licitação. Fechou? Então, beleza. Aqui, ó, deixei anotado só para lembrar para vocês, pessoal, aqui é onde o edital fala quais são as leis que serão utilizadas aqui para amparar essa licitação. Então, aqui ele fala que é a Lei 10.520 que eu falei lá no início do vídeo, que é a lei do pregão, né? Tem os decretos municipais aqui que eles estão usando, então é bom que você saiba o que fala cada um desses decretos aqui, porque cada órgão público tem a sua lei específica, né? Ou usa alguma lei ali de outro órgão público, enfim. E aí vem aqui falando da 8666, enfim, essa parte de lei aqui é importante que você saiba, porque, que nem eu falei também no início do vídeo, nem todo órgão ele é público. Às vezes a entidade está licitando ali, mas, por exemplo, o Sistema S, eles não utilizam a Lei 8666, por exemplo, eles utilizam um regimento interno deles lá, tudo bem? A Petrobras, eles não utilizam a 8666, eles usam a lei das estatais. Então é bom que você saiba a lei que eles estão utilizando. Para quê? Para na hora que você for fazer um recurso, né, você tem que saber o prazo que dá aquela lei, como que fala aquela lei ali em relação a isso de recurso, de contrarrazão e tudo mais, tudo bem? Para você utilizar nos seus amparos aqui. Então é bom que você saiba dessa informação, fechou? Aí vai descendo aqui, na ideia também não é ficar passando o edital como um todo, como que você lê e tal, é só mais ou menos pegar os pontos que eu vou direto aqui, tá? E você adapta para a tua realidade. Aqui
tem uma coisa importante, que aqui ele fala dos anexos, tá vendo? Ó? Então o termo de referência é o anexo 1, modelo de carta de proposta é o anexo 2, e aí vai. Mais para frente vocês vão entender o que é isso daqui, tá? Vai descendo, consideração inicial, participação, tudo isso daqui você vai ler. Essas coisas aqui, geralmente elas não mudam, elas vêm meio que um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, um copia e cola de um edital para outro. O que você tem que se atentar? No credenciamento, que é o que a gente vai falar aqui agora. No credenciamento, na proposta e na habilitação. Geralmente é isso aí que muda. Modelo de declaração, essas coisas aradas aí, tá? A maioria, a grande parte do edital, 80% do edital, são copia e cola. É tudo a mesma coisa. Você só vai ter que ler uma vez na vida, depois você esquece ele ali e vai só bater no olho, tá? Mas vamos ao que interessa. Credenciamento. A primeira coisa que eu faço quando eu pego um edital é credenciamento, tá? É aquilo que eu falei, que esse é o único documento aqui que você não precisa apresentar dentro do envelope pardo. Você pode levar num saquinho de boa. Você pode apresentar ele fora dos envelopes, tudo bem? Então eu já bato o olho aqui, eu já vejo que vai precisar do quê? Ó, para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos. Então, instrumento convocatório, ou melhor, constitutivo da empresa registrada na junta comercial. É o contrato social da empresa ou equivalente, tá? E aí ele pede todos os tipos de contrato social aqui que a gente vai ver lá na outra parte, na parte da habilitação. Segundo documento, procuração. E aí sempre eu vou fazendo essas anotações aqui de amarelo, tá vendo? E aí um detalhe importante, voltando ao nosso checklist, é que toda vez que eu vejo o documento aqui, então, por exemplo, aqui o primeiro documento que a gente vai colocar no credenciamento é o contrato social. A gente volta aqui no nosso checklist e coloca aqui, tá vendo? Ó, tem um campo para credenciamento. Contrato social já está aqui, você vem aqui e marca um X que sim, que está pedindo, tá? Voltando para aqui, procuração é o nosso segundo documento no credenciamento. Procuração está aqui, xizinho, tá bom? Continuando, terceiro documento aqui, documento oficial de identificação, tá aqui, cópia autenticada do RG ou documento de autenticação, de identificação, marca o xizinho aqui. E aqui, como que funciona basicamente esse checklist? Uma explicação muito rápida aqui para esse vídeo não ficar gigantesco, tá? Basicamente, se é solicitado esse documento que está aqui no edital, tudo bem? Então eu venho aqui, marco um X. Declaração de MEPP é solicitado? Não, não é. Vem aqui, marco o xizinho, nem me preocupo com ele e analisar depois. O que é essa coluna de modelo aqui? Lembra lá em cima que eu te falei de anexo 1, 2, 3 tudo mais? É isso daqui. Então, suponhamos aí que tenha sido solicitado, isso não é o exemplo aqui da nossa praia, não é verdadeiro, né? De acordo com o nosso edital lá, é só para você entender como que preenche esse checklist. Suponhamos que tenha sido solicitado aqui a declaração de ME e que ele seja o anexo 2 desse edital. Então, o edital ele é composto de vários anexos. Geralmente, o anexo 1 é o termo de referência, o anexo 2 é um modelo de declaração, o 3 é outro modelo de declaração e aí vai. Então a gente coloca aqui o anexo modelo que é para facilitar depois a nossa vida na hora de localizar esse documento aqui na conferência do checklist como que realmente está montado. Responsável, que é essa coluna de responsável? É quem montou o checklist, no caso aqui foi eu, coloquei aqui Garcia, tá? Status, ok, quem que vai preencher essa coluna de status? Quem for verificar aqui depois, então eu vou montar a documentação, vou montar o checklist aqui, vou pegar a documentação, os envelopes e vou montar de fato valendo ali, pegar as documentações que estão no checklist e colocar nos envelopes e vou passar para o Henrique aqui para ele conferir. Então ele pega esse checklist, pega os envelopes que eu passei para ele e ele vai conferindo um a um. E aí aqui no status ele vem aqui, coloca ok, falta anexar, falta não sei o que, essas coisas, tá? Isso é para minha realidade aqui, você adapte para sua realidade aí e tá tudo bem, beleza? Aqui em observação, o próprio nome já diz, é qualquer observação, então coloquei exemplos que a gente usa bastante aqui. Tem que ser cópia autenticada, né? Às vezes o órgão pede lá uma cópia autenticada, às vezes pode ser cópia simples, enfim, depende de edital para edital. A gente coloca aqui observação. Ah, precisa ter firma reconhecida? Ah, o edital fala que tem que ter firma reconhecida. A gente coloca uma observaçãozinha aqui, beleza? Só para saber, para a hora que o Henrique for conferir ali, ele pega ali, beleza, tá falando que tem que ter firma reconhecida. Opa, tá sem reconhecimento de firma. Então ele vai lá e coloca aqui, falta reconhecer firma. E aí vai, tá bom? Isso é o que a gente faz na prática aqui, beleza?
O edital, pessoal, novamente, eu estou passando muito rápido aqui porque não é intuito da aula, tá? Como eu já tenho uma certa experiência em ler edital, eu já bato o olho aqui, eu já sei o que aquele parágrafo está falando. Então eu fui anotando só o que realmente importa, tá? Mas você, na primeira vez que você for ler, você vai ler tudo isso daqui sem dúvida nenhuma, tá bom? Aqui uma observação importante que eu não anotei, mas é legal falar, é que é admitido apenas um representante por empresa, tá, pessoal? Então você pode até ir lá, você, seu pai, seu cachorro, seu papagaio, ir lá participar do pregão sem problema nenhum. Porém, é apenas um representante que vai ser credenciado no momento da disputa. É só um que vai falar pela empresa, tá? O restante vai ficar quietinho ali, não pode nem dar pitaco nem nada, porque senão o pregoeiro pode botar eles para correr, tá? Então não adianta você ir lá, você que é consultor, por exemplo, ir lá achando que vai poder representar duas empresas. Além de ser crime, não pode, o edital já deixa bem claro, tá bom? É crime porque você não pode ter conhecimento de duas propostas de empresas diferentes. Vamos lá, da forma de apresentação da documentação aqui. Como você vai fazer? Você vai pegar esses documentos de credenciamento, você vai colocar no envelope ou no saquinho plástico aqui, o que você quiser fazer. Ele não precisa estar lacrado dentro do envelope, tá? E essa parte é a documentação de credenciamento, já está fechada. Agora, como que você vai apresentar as documentações que a gente vai falar abaixo, da proposta de habilitação? Você vai colocar no envelopinho e você vai imprimir isso daqui, ó, tá vendo? A gente chama isso daqui de etiqueta. Então essa etiqueta, a primeira etiqueta aqui, o envelope número 1, você vai imprimir essa folha aqui, vai recortar essa parte e vai colar no envelope número 1. Cadê? Deixa eu pegar ele aqui. Você vai colar ele aqui, ó, em algum lugar aqui, tá? Essa etiquetinha, e vai lacrar com cola depois que você colocar a documentação. Uma dica que eu passo é você não lacrar esse envelope antes. Monte ele, deixe certinho aqui, mas deixe para lacrar lá no dia. Porque caso você perceba que tenha feito alguma coisa errada, você dá tempo de arrumar ainda. Porque depois que lacrou, se deslacrar ali, já era, já foi violado o envelope, você já não pode mais apresentar aquele envelope. Obviamente, outra dica, leve mais envelopes reservas aí e um tubo de cola. Então a gente já passou alguns apertos aqui porque acabou a cola e tal, a gente acabou tendo que pedir emprestado na hora lá. Então leve cola, verifique se você tem antes e leve também envelopes sobressalentes aí, tá? O envelope número 2 vai pegar a etiqueta, vai colar lá no envelope também, mesma coisa, sem muito segredo. Cada envelope desse daqui, obviamente, contém um tipo de documentação. O envelope número 1, pessoal, é a proposta comercial, tá? É a proposta de valores ali que a gente vai ver depois. E a número 2 é todo o restante da documentação, que não seja aquele credenciamento, que como eu falei, ele vai fora do envelope, tá? Vamos lá. E aí, essa documentação aqui também, ó, declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e tudo mais, anexo 3 e 4, tá? Você vai apresentar na onde? Isso daqui ainda está falando do credenciamento, tá? Eu achei que não, mas ainda tá. Você vai apresentar fora dos envelopes, tá? Junto com o documento de credenciamento. E aí você vem aqui no checklist, coloca aqui declaração, você cria uma linha aqui, no caso não tem, pode ser no lugar dessa daqui, né? Cria uma linha aqui e coloca outro documento, documento aqui, e coloca aqui sim, e coloca aqui o anexo dele, que no caso é o 3, tá bom? Então essa é a forma que você vai ajustando seu checklist aqui. E você vai colocar isso no credenciamento, como eu já te falei. Da proposta, agora sim a gente vai para o envelope número 1. O que tem que ter no envelope número 1? A proposta comercial, tá? A proposta comercial ela é o anexo 3. Você vem aqui no checklist, lá no finalzão do checklist mesmo, tem a proposta aqui, você coloca o modelo anexo 3. E você vai montando o seu checklist, vai olhando o edital de fora a fora aqui. Toda vez que você vê um documento, pelo menos é o que eu faço aqui, beleza, a proposta comercial vem aqui, anoto aqui, deixo rabiscado aqui com a caneta amarela e coloco lá no checklist para depois eu saber que eu tenho que conferir isso daqui. Você vai ler toda essa parte da proposta aqui, tem bastante detalhes em relação à proposta, como que deve ser montado, tem prazo de validade da proposta, tem prazo de entrega dos materiais, todos os detalhes de como montar sua proposta comercial vai estar nessa parte aqui, você tem que seguir, obviamente, tá? Então, por exemplo, ó, não serão aceitos valores com 2 casas após a vírgula. Então, se você aparecer com preço com 4 casas após a vírgula ali, qual é o risco de perder, de ser desclassificado? Então, você vai ler isso daqui tudo certinho
tá? E vai montar a sua proposta, a condição de pagamento, 20 dias, ele pede aqui que você coloque se o produto é nacional ou exportado, né? Importado, melhor dizendo, e tudo mais, tá? Então, essas informações da proposta você vai ler com calma e você vai utilizá-las na hora de montar a sua proposta de preços, tá? Nesse envelope também é onde vai ali o catálogo, folhetos, fichas técnicas, né? Vai estar tudo escrito nessa parte do edital que fala da proposta, tudo que tem que estar no envelope da proposta. Uma dica que eu posso passar para você, uma dica muito importante, anota essa também, é que às vezes os órgãos públicos eles solicitam propostas eletrônicas, além de você ter que levar a sua proposta escrita no envelope, fechado bonitinho, você tem que também mandar um pendrive, né? Um pendrive com uma proposta eletrônica e como que você vai montar a proposta eletrônica também vai estar descrito no edital. No caso desse edital aqui não está pedindo, mas alguns editais pedem. E onde que tem que ir esse pendrive? Dentro do envelope da proposta, tá? Lacrado, fechado lá dentro. Depois o órgão público te devolve o pendrive, fique tranquilo. Não leve no bolso achando que vai poder entregar na hora, não. Bota ou pendrive ou CD, tá? Geralmente a gente leva pendrive aqui, mas você pode levar CD também. Então essa é uma dica muito importante para você que vai fazer sua proposta. Leve, se o edital pedir, leve a proposta eletrônica. E também se você tiver catálogo, ficha técnica, essas coisas, é no envelope da proposta que você vai colocar. E aí a grande sacada aqui do vídeo, eu até diria, é o seguinte. Lembra lá no comecinho da aula que eu falei que nem todos os órgãos, ou melhor, nem todos os fornecedores passam para a fase de lances, passa somente a melhor proposta e os que estiverem até valores aí, até 10% da melhor? Pois é, a grande sacada de quem participa de pregão presencial é você levar mais de uma proposta comercial. Você leva uma proposta comercial com o seu mínimo já, seu valor mínimo, caso esteja lotado de participantes lá, você não vai querer correr o risco de nem classificar para a fase de lance. Então o que você vai fazer? Você vai entregar o seu valor mínimo já. Aí você leva uma outra, se o edital tiver valor de referência, você leva uma intermediária, né? Que é um pouquinho maior acima do teu mínimo e que seja menor do valor de referência, tá bom? É uma intermediária, uma proposta mediana ali, para caso tenha poucos fornecedores, você apresente ela. Você também não quer sair entregando a menor logo, porque você quer ter uma margem, você quer tentar ganhar com um valor bom e tal, e tudo mais. Por isso que você vai levar a proposta intermediária. E aí vai ter uma proposta que vai estar no valor de referência do edital, caso tenha, né? Que vai ser uma proposta que, caso você vá sozinho, que nem eu falei lá no início também, é essa proposta que você vai entregar. Você vai entregar a proposta com a maior margem de lucro que você tiver, já no valor de referência. Se não tiver valor de referência, joga um valor bem mais alto, tá bom? Joga um valor bem mais alto sem medo, porque se tiver só você e mais um concorrente, você pode entregar maior, não tem problema. E aí entra naquela regra, se lembra que eu falei também que se não tiver propostas aí em até 10%, ele pega as 3 melhores colocadas, aí você vai acabar caindo nessa regra. Então se tiver você e mais 2 concorrentes, por exemplo, pode entregar maior sem medo, porque todo mundo vai para a fase de lances. E aí na fase de lances você reduz seu preço. Essa é a grande sacada para quem participa de pregão presencial. Às vezes a gente já viu acontecendo isso, de pessoas que levaram apenas uma proposta, e aí estava lotado de gente, ele entregou e acabou ficando fora da fase de lances. E também já vimos ao contrário, pessoas que levaram apenas uma proposta, entregou ela e teria margem aí para ganhar com um preço muito maior que aquilo, né? Se tivesse levado mais propostas com valores aí maiores, talvez teria ganho a licitação com uma margem de lucro maior, tá bom? Então anotem essa daí que é muito importante. Então falei bastante da proposta aqui, desculpem até ser um pouco prolixo aqui, realmente estou dando bastante detalhes, porque licitação presencial é um pouquinho mais chatinha de montar os documentos, porque você tem que ficar colocando em envelope, e se você colocar, uma observação importante é que se você colocar em envelope errado, se você colocar documento de habilitação no envelope de proposta, já era também, tá? Você perde, tá no envelope errado, é considerado que você nem apresentou, ok? Então, muita atenção na hora de colar seus envelopinhos aí. Então, vamos lá. Aqui a gente já chegou no envelope número 2. O envelope número 2 é a documentação de habilitação. E aí, o que eu vou fazendo? Aquilo que eu te falei. Eu vou descendo aqui anotando, né? Então, por exemplo, a habilitação jurídica.
Habilitação jurídica, aqui ele vai pedir registro comercial, no caso de empresa individual, ou estatuto, ou contrato social, ou requerimento de MEI e tudo mais. É o contrato social ou equivalente aqui no caso da habilitação jurídica, tá? Aí é o seguinte, eu deixei uma observação bem legal aqui também, que a maioria dos editais trazem isso daqui, ó. Os documentos relacionados acima não precisarão constar do envelope número 2 se tiverem sido apresentados para o credenciamento. Então, se lá no credenciamento, né, que você apresenta fora dos envelopes, você já tiver apresentado seu contrato social ou equivalente, você não precisa apresentar ele de novo aqui, na habilitação, tá? Mas, um detalhe muito importante. Se você manda os documentos por correio, você tem que apresentar ele aqui, porque você não apresentou o documento de credenciamento, tá bom? E aí você coloca o contrato social aqui no envelope de habilitação. Então tem que tomar muito cuidado com esses pequenos detalhezinhos aí, que às vezes pegam os fornecedores de surpresa, tá? E um outro detalhe também é que nem todos os editais trazem essa observação aqui. Alguns pedem 2 vezes mesmo, e aí você tem que apresentar tanto uma via do contrato social no credenciamento e outra via na habilitação. Fechou? Então vamos lá, continuando. E esse contrato social ele é uma cópia autenticada, você não vai apresentar o original. E uma observação que eu lembrei aqui agora, uma dica, é que o órgão público, dependendo do órgão público, eles autenticam para você os documentos ali. Você leva o original, leva uma cópia simples, eles autenticam. Não são todos que fazem isso, e os que fazem, não é todo momento que fazem isso. Então, cada órgão público tem uma regra diferente. A lei é a mesma, só que cada um interpreta de um jeito. Então, tem órgão público que nem autentica, ele não quer nem saber, tá? Então, você tem que já levar tudo autenticado por cartório. Tem órgão público que ele até autentica para você, você economiza com cartório, só que ele faz isso antes da licitação acontecer. Você tem que levar com bastante antecedência, um dia antes ou algumas horas antes da licitação acontecer, você tem que levar antes. E outros autenticam na hora ali para você mesmo, bem mãe mesmo, né? Bem coisa de mãe, né? Ajuda todo mundo. Na hora da sessão pública o cara vai autenticando para você. Então cada um interpreta de um jeito. Minha opinião é que você já leve tudo autenticado para não ter problema, tá? Então vamos lá. Regularidade fiscal e trabalhista, ainda dentro da habilitação, tá? Tudo isso daqui é documento de habilitação. CNPJ, cartão de CNPJ da empresa, já deixa a anotação. E aí você vem aqui no nosso checklist, procura aqui regularidade fiscal e trabalhista, coloca aqui cartão CNPJ. Sim, vamos voltar lá. Certidão da FGTS, procura aqui FGTS, sim. E aí vai. Receita Federal, sim. Mas você está falando muito rápido. Pessoal, isso daqui eu bato o olho de tanto ler edital que eu já até decoro. RFB, Receita Federal do Brasil. Eu só anoto o que interessa para mim. Dessa forma aqui eu já sei que documento que é. Você faça a anotação que interessar para você. Da forma que você consiga se entender depois com você mesmo aí. Tá bom? Prova de regularidade com a Fazenda Estadual. O que é isso daqui? É CND estadual da empresa. Você vem aqui e coloca CND estadual. E aí, uma grande pegadinha. Alguns estados, eles emitem certidões aí para débitos não inscritos e débitos inscritos, certidões diferentes, tá? Tem edital que pede para débito não inscrito, tem edital que pede só para débito inscrito, tem edital que pede os dois. E aí você tem que se atentar muito qual que ele está pedindo aqui, tá? Então, por exemplo, aqui ele está pedindo uma certidão negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa, expedida pela Diretoria de Arrecadação da Secretaria do Estado de Negócio da Fazenda de São Paulo, ou equivalente no caso de outros estados. Então você tem que saber que certidão que é essa daqui para você. Cada estado tem a sua, que nem eu te falei, tá? Tem estado que apresenta uma só para os dois, serve tanto para débito não inscrito como inscrito. Cada estado tem sua particularidade. Veja qual que é a do seu e apresente a correta. Outra, regularidade com a Fazenda Municipal. Beleza, vamos lá. Fazenda, certidão, regularidade municipal. Outra pegadinha aqui, pessoal. Existem prefeituras que apresentam CND para débitos mobiliários e débitos imobiliários. São coisas diferentes. Tem prefeitura, como por exemplo a de Campinas, é uma certidão só para as duas, tá? Só que a de São Paulo, por exemplo, não. É uma para débito mobiliário e outra imobiliário.
E aí, dependendo do que o edital está pedindo, você tem que apresentar o que ele está pedindo. Nesse caso aqui, ó, débitos mobiliários, até anotei aqui, ó. Então, se você chega lá, todo bonitão, toda cheirosa, para poder participar da licitação e leva uma CND municipal com débitos imobiliários, tchau, tchau, já perdeu, tá? Pelo menos se eu estiver do outro lado, eu vou te inabilitar, fechou? Então, tem que tomar muita atenção nesses pequenos detalhes. Um i aqui muda completamente o jogo, tá? E aí, que nem eu te falei, cada prefeitura tem sua particularidade, umas emitem já contemplando as duas, outras emitem uma para cada um. Você veja aí do teu estado, da tua cidade e se adeque. Continuar no CND, e aí vai, pessoal, tá? A ideia aqui não é ficar fazendo todas aqui, lendo o edital, não é a ideia dessa aula. É te ensinando mais ou menos como que eu faço aqui para montar, para ler o edital, vou bater no olho, já vou preenchendo na checklist aqui. E eu faço o quê? Vou montando tudo na hora? Não. Primeiro eu faço o checklist, tá? Eu gosto de ser muito detalhista nessa hora. Eu faço o checklist, apesar de levar um tempão, mas eu faço isso de forma rápida, até porque eu já tenho uma certa prática. Depois que eu tô com o checklist em mãos, eu imprimo o checklist, e aí eu pego, com base no checklist, vou montando a documentação. Ah, mas se passou algum detalhe bate ideia, aí o Henrique vai conferir lá depois e ele vai ver, tá bom? A importância de duas pessoas conferirem. Se for uma licitação muito importante para você, sugiro fortemente que duas pessoas confiram, tá? Às vezes um tem uma visão, o outro percebe outra coisa, acaba achando um erro ali, por besteira, você vai perder viagem, você vai pagar deslocamento e tal, perder o dia e vai acabar perdendo a licitação por besteira, como eu já vi muitas vezes acontecendo, tá certo? Pessoal, uma observação que eu deixei anotado aqui é que ele fala aqui no edital que as micro e pequenas empresas, isso se estende a MEI também, eles têm que apresentar a documentação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que vencidas, para que você possa usufruir dos benefícios ali que a lei 147 123 e 147 te beneficia, tá? Que é a questão de 5 dias úteis ali para você poder regularizar a sua documentação. Se você não apresentar, mesmo que você saiba que esteja vencida, leva ela, porque se você não apresentar, você vai cair do cavalo, tá certo? E aí vai, ó, qualificação técnica. No caso aqui ele pede atestado de capacidade técnica, tá vendo? Você vem aqui no checklist, procura aqui qualificação técnica, atestado de capacidade técnica, sim. E aqui, para que serve esse campo de observação? Ó, tá vendo que aqui ele está pedindo atestados que comprovem o fornecimento de quantidades mínimas de 50%, tá? Ah, mas o órgão público pode solicitar isso? Pode solicitar isso sim. Sim, senhor. Tá? Apesar de existirem entendimentos aí que não pode, outros dizem que pode, se o edital está pedindo 50%, meu amigo, leve 50%. Ou nem vai participar, porque você vai acabar perdendo. Ou impugne o edital, aí você escolhe aí, tá? Qualificação econômica financeira, você vem aqui e preenche. É assim que você vai fazer para montar a sua documentação aqui, tá? Como eu falei, não vou ficar aqui fazendo todo o edital, porque senão vai ficar gigante. Se tiver alguma documentação que está sendo solicitada e não tem no checklist, basta que você venha aqui, inclua uma nova linha, coloca o documento aqui e beleza, tá? Ah, mas eu não quero, tem muito documento que não está sendo solicitado. Beleza, vem aqui, exclui e segue o jogo, tá bom? É assim que a gente faz aqui. Então você vai ler todo o documento, tem aqui um monte de declaração que você vai apresentar depois, vai montando o seu checklistzinho aqui, tá? Ó, tem uma parte do checklist que é só declaração, tá vendo? Um monte de declaração que eles pedem aqui. Vai anotando se sim, se não, coloca aqui o modelo, seu anexo 4, anexo 5, sei lá. E depois você vai montando esses envelopes. Beleza, leu todo o edital, já viu tudo, ó, aqui começa a explicar como que vai funcionar o pregão, tá? Nessa parte aqui. E aí para de falar dos documentos. Beleza, terminou, montou o checklist, tá bonito, tá bacana. O que eu faço aqui? Eu excluo as linhas que eu não estou usando, né? As linhas que eu deixei não aqui, ó. Então eu vou colocar, pede esse documento? Não, não pede. Não, não pede, não pede. Para não ficar muito poluído, eu venho aqui, excluo essa linha aqui, né? E deixo só o que realmente interessa, imprimo o checklist e agora sim, com o checklist em mãos, eu pego uns envelopezinhos aqui e começo a montar, tá bom? Então eu vejo aqui, ó, credenciamento. No envelope que eu vou levar para o credenciamento, ou fora do envelope, tanto faz, no saquinho plástico, tem que ter esses documentos aqui. Aí eu pego meus documentos e coloco lá, na sequência.
A habilitação, no envelope número 2, que fala da habilitação, tem que ter esses documentos aqui, ó. Pego os documentos aqui da minha empresa, coloco no envelope de habilitação, lá, não lacro ainda, né? Deixo ali, põe Henrique conferir depois e boa. Proposta comercial, tá lá embaixo. Pego aqui, vejo o que está pedindo, às vezes pede planilha de custo, às vezes pede catálogo, você vai acrescentar aqui, beleza. Vai colocar, vai montar todos os envelopes certinho, né? Os 2 envelopes mais o de credenciamento. E aí você vai conferir depois, você vai lá no órgão público e vai, no momento, um pouquinho antes de acontecer a licitação, você vai lá. Uma dica que eu te passo é o seguinte, vai para o órgão público, leve seus envelopes sem lacrar, como eu já falei aqui várias vezes, veja quantos concorrentes tem mais ou menos, com base na concorrência que está no momento, você já escolhe ali, uns 10, 15 minutos antes da licitação acontecer, escolhe a proposta que você vai apresentar, coloca, tira as outras propostas, anexa cola os envelopes, lacra eles e beleza, fica pronto para a licitação. No momento que o pregoeiro solicitar, você entrega ali o credenciamento, entrega ali a proposta, entrega a habilitação. Beleza? Uma outra dica também, 2 dicas aqui bem avançadas, bem extras mesmo, bem bacanas, é o seguinte, tem edital, você tem que prestar, é o detalhe que vai fazer você ganhar uma licitação presencial ou eletrônica, é o detalhe, é a questão do edital. Tem edital que pede ali que você rubrique e coloque o número da página ali de todas as folhas, tá? Se você não fizer isso, você vai correr o risco de tomar ali uma inabilitação no dia do pregão. Então, às vezes, esses pequenos detalhezinhos aí te impedem de ganhar um contrato, tá? Outra questão, a gente vê aí, a gente já viu várias pessoas fazendo isso, fazer o quê? Levar impressora portátil. Muitas empresas aí, macaco velho já participando de licitação, os caras andam com uma impressorinha portátil ali no carro, né? Se você digitar no Google, você acha aí. Para quê? Caso precise fazer qualquer modificação na proposta, no documento, o cara vai ali, faz rapidão antes de acontecer a licitação, imprime e já está com o documento em mãos. Como é presencial, não tem essa questão de você imprimir, né, na hora, achar uma lan house aberta, qualquer coisa do tipo, então os caras levam uma impressora portátil. Então, se você é daqueles que vai participar de muito pregão presencial, tem aí sempre sua impressorinha portátil em condições de, junto com você, no momento das suas participações aí nos pregões presenciais, para minimizar um pouco os riscos de você perder aquele pregão, tá bom? Espero que você tenha compreendido como que funciona aqui a questão de como que você faz para montar a documentação presencial, para a licitação presencial. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou te ajudar, tá? Eu vou deixar para vocês aí o modelo do checklist que a gente usa aqui. Se você quiser fazer alguma adaptação, fique à vontade. Se você quiser mandar nos comentários para a gente se adaptar aqui também, fique à vontade também. Melhorias é sempre bem-vindas, claro. Tá? Vou deixar também um modelo do edital que eu usei aqui para fazer essa aula, e vou deixar também o modelo das propostas de preços que a gente apresenta aqui. É uma proposta bem completona também, se quiser modificar, fica à vontade, tá? Apenas para você que está começando e precisa desses documentos, a gente vai deixar para você fazer o download aí, tá bom? Então espero que eu tenha ajudado e qualquer coisa aí, mais uma vez, coloque aí nos comentários que eu vou responder o quanto antes, tá bom? Um forte abraço e nos vemos então em nossa próxima aula. Até lá!